Salve, salve, galera. Hoje a resenha é com Alex Silva. Alex Silva que dispensa comentários, né, pessoal? Tá aqui, passagem por Cruzeiro, Flamengo, Seleção Brasileira, São Paulo. Esse nome é complicado. Jorge Wilstermann, da Bolívia. É um trava-língua, viu? Pode ser que eu me enrosque que na hora de falar. Mas deu tudo certo? Graças a Deus. Junião, vamos junto. Para mim é um prazer estar participando aqui da resenha do Júnior. Esperamos bater um papo bacana aí, com muito conteúdo aí para a rapaziada. Obrigado pela moral. Primeiramente, quero agradecer a Deus por permitir que a gente esteja aqui gravando, batendo esse papo aqui. Você, por ter disponibilizado o seu tempo para gravar comigo. A gente está num evento aqui, legal, top aqui, patrocinado pela E9. E é nosso parceirão, Cadu. Carlos Eduardo, monstro. Gente boa agradecer demais. a todos vocês aí pelo espaço aí. Vamos para cima. Eu quero começar, Alex, falando do Alex Silva, antes da fama. O Alex Silva, lá de Amparo. Como que foi a infância do Alex Silva? Cara, assim, eu sempre fui uma criança assim, muito elétrica, né? Sempre, nunca fui aquela criança de ficar parada, quieta. Sempre fui aquele menino de jogar bola na rua, andar de bicicleta, de brincar em casa, aprontar no bom sentido, às vezes, né? Meus pais puxavam muito a minha orelha também. O meu irmão Luizão já era mais tranquilo, meus irmãos, mas eu sempre fui aquele mais agitado. E foi uma infância como eu creio que de qualquer menino que hoje brinca na rua, de um bairro humilde, né? Mas graças a Deus, meus pais nunca deixaram faltar o pão dentro de casa, mas um bairro simples na cidade de Amparo, chamado Pinheirinho. Eu tinha só um defeito, né? Tudo para mim era futebol. Né? Tudo era futebol. Se é que se pode se chamar de defeito, né? Mas às vezes hoje ele né? Porque às vezes assim, naquela época, né? Nossa geração, você sabe também, o pessoal tinha muito a situação de que jogador de futebol não precisava estudar, né? Não precisava estudar e tal. Sim. E só o futebol ia proporcionar tudo para ele. Tudo, né? Para ele, né? E a gente também tinha isso na mentalidade. Então eu deixava um pouco os estudos de lado e queria só jogar futebol. Por exemplo, eu era o tipo daquela criança que saía, entrava às 7h30. Eu fazia questão de chegar às 6h30 na escola para tirar a bola da bolsa, jogar a bola para poder entrar. Sim. Recreio. Era 40 minutos de recreio. Eu também tirava a bola da bolsa, jogava, entrava suado. A oportunidade que tinha, queria jogar futebol, né? Então eu fui essa criança. Futebol para mim era como é até hoje, né? A minha paixão. Meu pai foi jogador profissional de futebol, então eu tive a oportunidade bem pequeno de poder entrar em campo com ele, de poder viver um vestiário, né, junto com ele. Então assim, na minha casa hoje eu posso dizer que o futebol ele está enraizado, né? Sim. Você é de 10/3 de 85. 85. Você é um ano mais velho do que eu, sou 86. Não parece, você é bem jovem, bem jovial assim. E lá na sua infância, junto com você era fanático de futebol, você já falou aí que gostava de futebol ao extremo. E você falou que a gente concorda que tudo tem excesso faz mal, né? Exatamente. Então, né, foi isso que você quis dizer. Exatamente. E era muito futebol, era só futebol. Inclusive, a carreira de um jogador de futebol, ela é rápida. Você colocar 20, 23 anos. Então, tem algo depois da carreira de um atleta profissional de futebol, né? Por isso eu falo dos estudos. E as pessoas acham que você começou na Ponte Preta, outros falam que você começou no Vitória da Bahia. Na verdade, no futebol mesmo, você começou em Amparo. E como é que foi essa trajetória? Cara, por incrível que pareça, eu comecei, né, a jogar numa escola de futebol chamada Rio Branco de Amparo, aonde o meu pai era o treinador da escola de futebol. E na época, começamos a ganhar todos os torneios que tinha regional, todos os campeonatos ali dentro da cidade, todos os campeonatos regionais, né? Aí essa escola de futebol começou a ceder, na verdade, os atletas, assim como eu, mais 4 garotos ali na época para fazer parte da seleção, né, regional ali, né, do interior. E aí então é que a escola de futebol decidiu disputar, acho que você lembra, a Associação Paulista.
Sim. que ela era também um torneio federado, Sim, que hoje sim. eu acredito que deve ser essa Paulista Cup, que eles É, transformaram não tenho aí. certeza, mas eu acredito Mas que é como seja. se Eu fosse acredito igual, que né? seja. Então, tipo assim, tinha um Campeonato Paulista, mas eles fizeram uma abaixo para dar oportunidade a esses clubes, assim. E o Rio Branco, na época, entrou nessa Associação Paulista, e aí nós acabamos sendo federado, acabamos jogando contra o Corinthians, que no caso tinha um time B que disputava essa Associação Paulista, né? E ali começou, na verdade, os meus passos, mas eu confesso que eu não era zagueiro, nunca joguei de Era zagueiro. meia. Eu era meia direita, camisa 8 ainda. Né? E eu tive minha primeira oportunidade quando eu saí da escola de futebol para fazer um teste. A minha primeira oportunidade foi no União São João de Araras. Né? Essa história é legal. Isso, eu acabei, na verdade, sendo reprovado, né, no teste do União São João de Araras, que eu achei até algo engraçado, porque nós fizemos um treinamento do juvenil contra o profissional, e o treinador profissional gostou do meu futebol, me chamou depois do treino, mas o treinador do próprio juvenil não me aprovou. Né? E aí, então, que eu vou parar na Ponte Preta, faço o teste, e na Ponte Preta foi engraçado, o seu Santos, né, o Santinho. Eu cheguei para fazer o teste e ele, primeira coisa que ele perguntou, a posição, né? Falei, não, eu sou meia-direita. Aí ele olhou para mim e falou, pô, com esse tamanho, meia-direita? Não dá. Tá doido, no meio-campo, com esse tamanho não, vai lá para trás. Então, toda aquela técnica do meio-campo, a visão de jogo de meio-campo, pensar rápido, cara, recuando para a defesa, com mais espaço para pensar, a visão de jogo já num campo amplo, aí eu acabei me destacando. E eu, né, sou grato ao seu Santos, né, que hoje já partiu, né, a minha vida toda porque teve essa visão. Por isso que eu falo que um treinador hoje né, de uma categoria de base, às vezes é muito importante, nada contra o cara acadêmico que estudou, porque ele também tem potencial. Mas tem que ter um ex-jogador de futebol para ter essa visão. Sim. Né? E ele, no campo, né? No campo. E ele teve essa visão. Talvez se não fosse ele seguir de meia direita, a carreira talvez poderia não ter se deslanchado, ou na Ponte Preta seria mais uma vez ali, frustraria por ser reprovado novamente como meia direita. E legal você falar que você foi fazer o teste no União São João. Legal, senão você não ter passado no teste. Porque isso aí acontece muito, aconteceu muito e vai continuar acontecendo. O Ricardo Oliveira, esse dia eu vi no podcast falando, uma resenha, acho que foi no Denilson, lá no podcast do Denilson, ele falando que ele foi fazer um teste também e o técnico falou que ele não servia para ser jogador. Exato. Que ele não seria jogador. A visão dele não foi legal. Né? Ele chegou até a treinar de zagueiro. Né? E o que virou o Ricardo Oliveira? Exatamente. Por isso que eu falo. É muito uma questão de visão. Hoje né, antecipando, eu trabalho como treinador de futebol, projeto, né? Tenho um projeto social, trabalho como professor numa escola de futebol na cidade de Rio Claro, sou formado pela CBF, tive a minha experiência no Sub-20 do Brasília, do Jorge Luiz, depois tive um pouquinho com o Ricardo Oliveira, foi meu atleta no profissional do Brasília, quando eu